Com calma, o que eu queria pedir para vocês, para a gente organizar? Levanta a mão, o menino vai correr, passa o microfone, pode perguntar o que você quiser perguntar, a gente responde. A única questão é que não dá para a gente entrar em debate de ideias, porque podemos ter posições bem divergentes. Então é isso que é a abolição, galera. A mesma pessoa fazendo a mesma pergunta. Vamos lá? Senta aqui, licença. Senta aqui, Júlio. Oh, permite só sentar. Não, para eu sentar aqui. O Adilson, o Maurício e o outro nome? Júlio. Deixa eu falar um negócio para vocês primeiro, um caráter de expectativa. Certo? Todo mundo que está aqui, a explanação foi, acho que todo mundo aqui entende, que todo mundo foi bancário, aqui ninguém é tão leigo assim, até em contabilidade, muita gente até é especialista, mas as pessoas aqui estão preocupadas com o resultado final do líquido do elite. E esse problema que aconteceu agora, é certo que nós já sabíamos que isso ia acontecer um dia. Só que foi extremamente rigoroso para nós. Apesar, repito, da gente saber a porcentagem que ia ser. Só que uma coisa é você nos explicar que esse impacto seria a mesma coisa agora do que a partir de 2009. Obviamente que eu acho que não é. Eu acho que ninguém acha que é. Isso, obviamente, deveria ter sido feito antes. E separasse os anos para que isso não fosse tão penoso para todo mundo. Tá certo? Então aqui todo mundo está preocupado com isso. E outra coisa, as pessoas estão, que eu sinto dos colegas, extremamente sem esperança. Esse é o problema maior. Porque o problema não é agora. O problema é daqui, que ninguém quer morrer. Como você mesmo falou, o pessoal do banco é difícil de morrer. Tá certo? Morre lá com 80 e tantos. E o banco, nossa caixa, tem uma característica especial. A maioria dos funcionários, se eu não me engano, eram mulheres. E os maridos, como costumam morrer antes das mulheres, isso também deve ter impacto na pensão. Um valor menor, inclusive, tá certo? Pode ver que aqui a maioria é mulher, já, certo? E os maridos, muitos aqui já foram para o andar de cima, entendeu? Então ninguém vai receber mais nada. Então, eu tenho algumas perguntas aqui relacionadas especificamente à Previdência. Pode perguntar. Certo? Caso a reforma da Previdência seja aprovada na forma que está proposta, é certo que inicialmente haverá um superávit expressivo. E em razão disso, qual o caminho a ser adotado pela proposta da direção do Economos? Se é reduzir o déficit que já pagamos ou reduzir a taxa de juros atuarial? Tá, deixa eu responder uma a uma para não acumular. Tá? Acabei de explicar aqui. Qual a expectativa da reforma da Previdência se tiver alteração da pensão? Primeiro, você não pode distribuir superávit. Você só pode distribuir superávit, reduzir contribuição, depois que você equacionar todos os problemas ou todas as questões atuariais do plano. Isso é regra. Então assim, respondendo objetivamente, não vai reduzir contribuição. Vai ser feito possivelmente ajuste das hipóteses. A principal delas é a taxa de juros. Tá? Então essa é uma resposta objetiva. Tá? Quanto só o primeiro comentário, perdão, seu nome é Primo, me perdoe. Do comentário do Primo, aquela questão nós demonstramos no ano passado, quanto que seria, né, que se lá no saldamento tivesse sido feito o saldamento todo, porque no saldamento de 700 milhões só foram equacionados, o participante só colocou a mão em 100 milhões e o patrocinador em 100 milhões. O resto não entrou dinheiro, foi antecipação da rentabilidade de títulos e foi inclusive um valor que ficou sem equacionar em torno de 94 milhões. Mostramos isso no ano passado. Se fosse sido feito tudo correto, a pessoa ia estar pagando 12% desde 2006, ao invés de estar pagando esses 25% agora. Então, isso tem que fazer conta. O que é mais vantagem? Pagar 12 desde lá de trás ou começar a pagar esses 25 agora? Tem que avaliar. Só que isso também não serve de resposta, porque nós, como dirigentes atuais, nós não podemos, sob o pretexto de que não foi feito, a gente deixar de fazer. E vocês viram que eram posições do regulador. Então não
não tinha como deixar de ser feito. Ninguém fez isso, gente, por prazer. 25% do bolso de cada um é pesado, sabe disso. E a gente sofreu muito para fazer isso. Só que não tinha como a gente fugir isso por dever de ofício e por imposição do regulador, tá claro. Nós não estamos falando, obviamente, dessa diretoria. Sim. Não, só para explicar a nossa decisão. Por atrás a gente não tem condição de avaliar. Infelizmente, quem casa com a viúva é os filhos, né? Sim, por isso que nós tivemos que adotar as medidas. Segunda pergunta, pode usar. A segunda pergunta, eu acho que você respondeu, mas por que não foi implantada a cobrança do déficit pelo prazo final do plano, que inclusive já havia sido aprovado pela Porvic, que daria um total de 18%, ao invés de 25% como que pagamos? Antes eu respondi só um ponto. A Previc aprovou, o CNPC aprovou a resolução em novembro de 2018. Não dava tempo porque nós tínhamos que encerrar o relacionamento em dezembro de 2018, sob pena do patrocinador não aprovar dentro do rito. Então, nós aprovamos na regra vigente e vamos estudar a nova regra para discutir com vocês até o próximo ano. Existe algum estudo ou plano do Economist junto à Receita Federal para que não haja tributação do IR sobre o déficit que pagamos? Não. Assim, essa regra do déficit, da contribuição extraordinária ser tributada pela Receita, nós entendemos tecnicamente que é um absurdo. É um absurdo. Só que assim, o Economist não pode entrar com ação contra a Receita, né? Nós até divulgamos isso. A FUNCEF entrou, foi a única entidade que entrou contra a Receita, e a Receita excluiu a FUNCEF do polo, porque no processo, porque a Receita falou: olha, esta é uma relação minha com o contribuinte, você, entidade, só arrecada, você não tem nada a ver com isso. Agora, o que nós estamos incentivando, que a gente acha que é legítimo? As entidades que representam os participantes têm que entrar com essa, é legítimo entrar com isso. Certo, aqui nós vamos fazer sessão, viu, Candiano? Aqui nós vamos fazer sessão. Não, a FACESP já entrou com ação desse tipo. Então isso é entidade que representa. A ANAPAR entrou com ação, o sindicato aqui vai entrar. Então tem que organizar e tem que brigar, porque o que nós defendemos é o seguinte: não existe diferença de custeio normal e extraordinário. Tudo é contribuição para o plano. Só isso. Uma pergunta é meio de aspecto geral, mas também a gente ouve sempre falar que o Economist está reclamando, essa diretoria especialmente, que haviam lá alguns esqueletos, que é a palavra comum quando se tem alguma coisa escondida que não é certo? Então, quais os esqueletos que se encontravam nos, entre aspas, armários do Economist, desde que o bebê assumiu como patrocinador? Não é desde essa diretoria. Porque se for a diretoria sua e você tirou do armário, você vai dizer, certo? Respondendo, esqueleto, o que nós temos olhado lá, procurado, gente, sempre olhar assim, tem problema de ativo, que é o grande problema que teve nos fundos de pensão, Petros, FUNCEF, os caras aplicaram uma empresa lá na Venezuela, não sei o que, não tem esse problema no Economist. Não temos. O que nós temos? Nós temos alguns FIPs que não performaram, e você olha sempre o conjunto dos FIPs para performar. Você tem imóveis que não estão com uma rentabilidade boa, mas todos estão lá, existem, têm potencial de rentabilidade e de performance. Não temos esqueleto. Por isso que nós tratamos sempre com vocês de forma clara. O que tem no plano de previdência para a gente tratar? Está nessa agenda aqui, é taxa de juros, são as ações trabalhistas e a tábua de entrada e aposentadoria. Esses 3 pontos que são os esqueletos, nós já indicamos lá no ano passado, e nós vamos tratar todos eles como tratamos os demais. Então, na nossa avaliação, não tem nenhum Kinder Ovo, nenhuma surpresinha para... Nenhum investimento feito no Brasil óleo e gás. É o FIP. Os FIPs, e aí só para responder, porque tem assim, FIP é o seguinte: você investe em empresas, num fundo que vai investir em empresas. Tem vários FIPs. Então assim, você tem algum FIP que não está performando? O Brasil Óleo e Gás é um deles, que várias entidades entraram e não performou por conta do petróleo. Tem FIP lá de imobiliário que não está performando, entendeu? Tem FIP de
florestal que ainda não está performando. Só que a gente olha assim, investimentos, todos, e esses investimentos foram antes do Banco do Brasil, só para deixar claro. Mas olhando o conjunto todo, a rentabilidade de FIPs, volta aqui. Olha aqui. Volta. Só para responder, porque às vezes não dá conversão assim, ó, igual ações. Você investe em ações, você tem uma carteira de ações. Você vai acertar em todas as ações? Não, você vai perder. FIP é a mesma coisa, é em ação porque é empresa fechada. Você investe na empresa, no capital da empresa, é o mesmo conceito. Olha a rentabilidade que deu aqui do investimento estruturado. A rentabilidade do plano foi 17, olha quanto foi a rentabilidade em 2018, 59%. No meio desse aí está o FIP Brasil Aligás, que deu errado. No meio desse aí está o FIP do IRB, que bombou. Então a gente olha assim, ó, por isso que não tem segredo. Você pode perder alguns negócios? Claro que pode, gente. Ninguém aqui é mágico e vai acertar todos os negócios. Por isso que você tem que ter, chama um conceito, né? O Plínio comentou que todo mundo aqui é bancário, todo mundo sabe, né? É um conceito básico de portfólio. Diversificação de portfólio, você tem que traduzir na nossa linguagem, eu sou do interior, é os ovinhos na cesta. Eu não posso colocar tudo aqui em renda fixa, eu não posso colocar tudo em renda variável, porque eu não sei aonde a gente vai acertar. Então você tem um mix, um portfólio, em que você vai acertar num, errar no outro, acertar num, errar no outro. Agora, se você erra em todos, aí é grave. E outra, tem algum problema, outra coisa que tem em FIP, porque nos FIPs estão várias operações lá do Postales, da FUNCEF, que estava ali o problema, que investiu em empresa que não existia, que era fraude. O Economos não tem isso. Nós temos investimento em empresa que não performou, que quebrou, entendeu? Como também teve vários investimentos históricos de Economos que deu default. Não teve um investimento lá em Ribeirão Preto, que foi feito lá num parque aquático lá que deu água? Não teve investimento lá em um shopping Guararapes, lá não sei aonde, que deu água? Não teve investimento estava comentando aqui um terreno do lado de um circo, nem sabia disso, eu fiquei sabendo hoje, que era o Economos tinha um terreno, o circo botou lá o terreno, o leão comeu a criança, o Economos teve que pagar. Então assim, errar em investimento você pode ter. Agora, o que tem que ver assim, ó, teve dolo, teve má fé, teve benefício, isso nós não identificamos. Mais alguma, primo? Podemos abrir para outros? Mais alguma questão, gente? Sobre o equacionamento, a moça lá em cima, ó. O microfone aqui. Leva lá. Boa noite a todos. Boa noite. Em relação às ações que os que se aposentaram ganhando, solicitando aumento dos seus benefícios, foi mostrado que o Economos abriu o olho em relação a isso depois de um tempo. E que depois que o STJ decidiu, o STF decidiu, agora ficou unânime que quem tem que contribuir é o patrocinador e o beneficiário. Com relação às ações, antes disso, o Economos vai poder peticionar judicialmente a reposição desses valores, tanto em relação ao patrocinador como em relação ao beneficiário, porque eu acho que só aí o valor seria estrondoso. Obrigada. Tá. Seu nome é? Arlete, desculpa, talvez eu não tenha sido claro. Não que o Economos tenha percebido desse assunto só depois da decisão da STJ. O Economos sempre defendeu, em todos os seus processos, esta tese que foi aprovada pelo STJ. A gente sempre defendeu, seu juiz, tem que ter o custeio do cara do banco. Eu não tenho nada a ver com essa história. A gente sempre defendeu. O que o STJ reconheceu agora é exatamente as teses que o Economos, não só o Economos, mas todas as entidades de previdência defendiam nos processos. Então, qual que é o problema? Só que o juiz trabalhista condenava a revelia disso. Quando você tem uma condenação trabalhista,
em trânsito e julgado, não tem como, você tem que cumprir mesmo o juiz tendo decidido errado. Tem o impacto total desse estoque, é aqueles 115 milhões que a gente colocou no resultado de 2017. Daqueles 115, o banco pagou a metade dele, corrigida. Dependendo dele não ter pago lá no ato, ele pagou corrigido, sem choro. O problema todo é que quem pagou a metade do camarada foi o grupo. Aí a gente buscou ver se a gente tinha alternativa de recorrer, entrar contra o participante que se beneficiou. E aí, judicialmente, o processo está em trânsito e julgado, a gente não consegue fazer isso. O que nós estamos agora nos processos novos trabalhando? Pedindo perito atuarial, mostrando essa conta para o juiz, mesmo que seja trabalhista e tal, e a gente tem conseguido reverter. Então, a despeito da decisão do STJ, a gente já tem conseguido evoluir. Agora, nós vamos levar esse entendimento do STJ para o Tribunal Trabalhista para ver se a gente consegue. Então, talvez eu não foi muito claro, não é que a gente se apercebeu só depois do STJ. Essa briga é nossa já há algum tempo. Essa questão agora está pacificada. O Ecônomos não tem que pedir para o juiz que o juiz o tire da ação, tendo em vista que já existe essa pacificação. Okay. Ela funcionaria como uma jurisprudência, vamos dizer assim. Sim, isso sim, para as ações que estão na cível, são 600 ações. Para todas as ações na cível, a gente já entrou, falou, seu juiz, tchau, estamos fora. Então, a decisão do STJ resolve isso para 600. Com relação às anteriores, nós não vamos poder fazer nada. Não. Isso que eu queria saber. As anteriores, mesmo as anteriores que estão na cível, tá resolvido. Pagou. Todo o estoque está cível. O problema é que a modulação do STJ, que vale para cível, não serve para trabalhista. Então, na trabalhista, nós temos que fazer esse trabalho, que a gente está fazendo junto com a BRAP, para convencer o TST trabalhista, para o TST, olha lá, a regra agora é essa, para ele aceitar. Então é esse o trabalho. Assim que o TST aceitar, a gente modula para todos o estoque que está na trabalhista. Então a gente tem que convencer que os tribunais são independentes. Esse é o problema nosso. Tá? Não sei se foi claro. Obrigada. Queria só mais uma pergunta, se vocês acham que é possível responder. Eu estou em vias de completar o tempo que tanto para a mulher quanto para o homem ele é o mesmo no Ecônomos, e eu estou bem receosa se eu peço a conta no Banco do Brasil ou não, porque hoje eu já estou com aquele déficit estando na ativa, está debitando o meu salário, ainda está bom, mas e depois, na hora que eu tiver só o Ecônomos e eu tiver novas surpresas? Então eu gostaria de saber qual é o entendimento de vocês em relação ao futuro, ou se um pai, ou um PDV, ou um PAI, ou algo desse tipo, possa nos trazer novas surpresas. Então assim, para a gente ter a segurança e a tranquilidade em pedir para sair. Eu não gostaria de ter que esperar mais, mas da forma que está, eu não tenho como sair. Tenho certeza que muitos colegas também não. E quem saiu também acho que se arrependeu por conta disso, porque era uma coisa que a gente não esperava. Quando eu fiz o Ecônomos, eu falava de boca cheia, de boca aberta para todo mundo, que o meu futuro estava garantido. E, infelizmente, eu não tenho mais esse sentido e nem essa segurança. Então eu gostaria, em relação ao futuro, o que nos aguarda? Novos déficits ou não? Não. Então assim, quanto ao futuro, o que é a nossa expectativa? Tem como a gente dar convicção, dar certeza? Não tem como. Plano BD, benefício definido, tem um probleminha só. Você jamais, talvez isso lá atrás não tenha sido dito claro, eu preciso dizer, jamais você vai ter garantia no plano BD, porque ele pode sofrer sempre impactos da mudança de comportamento da população. O principal dele é a longevidade. Hoje, as tábuas estão ajustadas com base na expectativa e no comportamento de vida do grupo. Pode ir lá na frente, que hoje está, alguém perguntou, qual a expectativa? A expectativa está para mulher 87 anos e homem 85 anos, que é média, você tem exponenciais para cima e para baixo. Agora,
O que falta para ajustar no plano? Nós falamos, gente, é taxa de juros, que pode ser ajustada com a questão da pensão, é tábua de entrada em aposentadoria, que é um valor pequeno, que a gente pode ajustar com os resultados superavitários que a gente tem expectativa de ter com o equilíbrio do plano, e a questão das ações judiciais que nós já comentamos. Então a expectativa que nós temos com o plano é extremamente favorável. E o que nós falamos para vocês, foi necessário o impacto de mais 13% para manter os 75% do salário, gente. Então assim, o remédio é amargo, ninguém quer tomar esse remédio, a gente não gostaria de passar esse remédio, só que ele é necessário para preservar e para trazer segurança para vocês, para tomarem as decisões que cada um precisa tomar da sua vida, tá? Então a expectativa nossa é de que não tenha surpresa, a expectativa nossa é que o plano está equilibrado. E aí um exemplo, só para quem está decidindo sair, porque alguém fala, é má gestão. As mesmas pessoas que estão lá cuidando do ativo, das aplicações, do passivo, são as mesmas pessoas que fazem a gestão do Prev Mais. O Prev Mais está bombando, fechou com 74, o resultado do Prev Mais até abril é 88 milhões. O Prev Mais nós já estamos batendo para distribuir lucros. São as mesmas pessoas. Então como é que a pessoa é competente num e incompetente no outro? Não, estou falando a gestão atual. A gestão atual. Então o que nós estamos falando, o problema do plano C é estrutural. Não tem problema de ativo, tem um problema de passivo que a gente espera ter resolvido com essas medidas. Mais alguma pergunta? Posso aproveitar a pergunta dela? Aqui, peraí, só o menino ali. Aí tá bom, pode ser? Claro. A gente está falando um plano fechado, não entra novos funcionários. E você falou que em 3 anos podemos ter problemas, não entra mais ninguém. O que vocês estão estudando? De que forma vai resolver isso? Não. O plano está fechado, não entra mais ninguém desde lá de 2006. O que eu falei que daqui 3 anos, 4 anos poderíamos ter problemas se a gente não tomasse essas medidas que a gente tomou. Essas medidas já são necessárias, calculadas, para um plano fechado. Então, a medida já resolve esse problema do plano ser fechado. Tá? O Tolon quer fazer uma questão aqui. Não, disso eu ia pegar o gancho dela aqui. Nós vimos aí que o impacto de um PDV acaba afetando o plano. E informações extraoficiais dão conta que nós vamos passar por isso agora, como a Caixa passou, como outros estatais estão passando. O plano está preparado para enfrentar um PDV agora no segundo semestre? Pergunta boa do Tolon, se tiver um PDV, se o plano está preparado. A tábua de aposentadoria que a gente está considerando, o ideal é que a gente não tivesse ela ainda está presente, e ela considera o histórico nos últimos 5 anos com 2 PDVs. Então a gente imagina, e nós já estamos desde 2000 nós alteramos essa tábua em 2017, nós já estamos há 2 anos sem. Então a gente imagina que se vier, a gente está preparado para aguentar esse impacto aí. Amigos, podemos passar para a parte da saúde, porque a gente não queria que vocês fossem embora sem a gente apresentar a questão da saúde. A gente vai apresentar rapidinho, gente. Tá? Podemos passar para a saúde? Tem mais pergunta aqui, ó. Tem uma pergunta aqui. Vocês dizem, a gente viu que o passivo é muito maior do que o ativo. E hoje se considera salário o nosso total com um déficit de 25%. E nós pagamos imposto de renda sobre esse total e vamos continuar pagando se houver mais déficit. Existe a possibilidade de mudar esse passivo, acostado do déficit ser considerado para diminuir nosso salário? Pergunta muito boa dela, que é assim, ó. Vou pegar esse 25% então e vamos reduzir o benefício para não pagar o imposto de renda. É isso, traduzido. Né? Não pode. Nós fomos atrás disso, consultamos, só que assim, benefício concedido é direito, não pode sofrer nenhuma redução, nem que o participante concorde. Então a gente tentou isso, como até na Previ, que infelizmente não pode. Do imposto de renda, a briga é com a Previdência, com a Receita Federal, para mudar isso, que realmente é um absurdo. Mas infelizmente a gente não pode reduzir o benefício. Tá, e hoje nós temos 25% de déficit sendo debitado, fora
resto que se debita no nosso overite, que é muito maior do que o líquido, e se amanhã tivermos um déficit de mais 20%, nós vamos ter que pagar o imposto de renda que nós não vamos ganhar do bônus, e nós não temos alternativa. Assim, ó, essa expectativa de ter mais um déficit de 20% a gente não tem nenhuma, a não ser que aconteça algum evento catastrófico no Brasil. Só que assim, em 2017 nós zeramos o déficit. Em 2018 nós temos 118 milhões de déficit e nosso grupo C ganha 39 milhões por mês. 118, eu só sei fazer a conta, que dá 3 meses de salário nosso. Então, o que a gente pode esperar? Pessoal, só para a gente clarificar, até para a gente não fazer um problema maior do que ele é. Em 2016, o déficit que foi equacionado em 2017, lá nós avisamos, ó, tem mais isso aqui tudo que a gente vai ter que tratar. Então a gente falou que não era tudo. Hoje nós estamos falando que é tudo. O resultado de 118 de 2018, ele foi uma relação que nós tínhamos 1,5 bi menos de ativo para performar. E não foi 118, nós mostramos que tem lá os ativos que rendem mais do que a TMA e o resultado ajustado é de 35 milhões. Então assim, agora em 2018, que você tem a mesma quantidade de ativo e passivo, com equacionamento a partir de abril, a expectativa é que a gente consiga performar positivamente e não ter surpresa. O que tem no radar que a gente tem isso diagnosticado? Taxa de juros, a questão das trabalhistas e a questão da tábua de entrada em aposentadoria. São esses 3 problemas que nós temos que enfrentar. E que a gente tem possibilidade de solução. Da taxa de juros com o problema da pensão, que pode ser alterada pela PEC, da tábua de entrada em aposentadoria, a possibilidade da gente gerar resultado nesse ano e no ano que vem para ajustar, e a questão das trabalhistas, essa evolução dos processos no TST. Aí, só mais uma questão com relação à parte administrativa, e vocês dizem que está ok, hoje foi tudo resolvido, está certo. Nós vemos empresas que, com essa questão, diminuíram o seu número de funcionários pelo menos em 50%. Então eu acho que 21% não é uma quantidade tão grande assim, principalmente para uma empresa onde nós estamos pagando o déficit. Assim, me permita, eu vou discordar, porque assim, não existe nenhuma entidade que consiga funcionar do porte do Economos, com essa quantidade de ativos, com essa quantidade de beneficiários da saúde e da previdência, com um custo menor do que esse. Isso é um atestado, é só comparar com o mercado. Se você achar uma outra entidade de previdência que possa fazer por menos, você não vai encontrar. Mas a despeito disso, tem evoluções que a gente pode saber na parte administrativa? Tem. Uma das discussões possíveis que a CGPAR 25 prevê é transferência de gerenciamento para a Previ. Que o patrocinador está avaliando isso, é uma prerrogativa do patrocinador, tá? Que o patrocinador está fazendo estudos. E eventualmente nós podemos ter a condição de transferir a gestão, os planos não se comunicam, a gestão do Economos para a Previ. E aí talvez tenha um custo ainda melhor, porque o volume que a Previ tem para administrar, né, de recursos é muito maior. Então assim, a gente não esgota aqui os trabalhos. Apesar de que a gente pode afirmar que o esforço, que ali é 21%, foi só em 18. Nós reduzimos de 200 para 143. Dá mais de 30% que a gente já reduziu de despesas de funcionários do Economos. Mas pode vir mais coisa, vamos trabalhar para isso. Com a implantação dessa PPI, muitas poderão deixar de ser necessárias. Perdão. Desculpe. Com esse aplicativo que vocês estão pretendendo baixar, se ali você vai conseguir consultar se a sua solicitação de exame foi autorizada. Então, se ele começar a funcionar e o pessoal começar a usar, eu acredito que vai diminuir mais ainda o quadro de funcionário. Concordo. Por isso que eu falei para vocês que o programa de eficiência é a primeira fase que nós terminamos agora, em março.
Então tem outras fases para a gente vir. E você está correto, se o APP emplacar, nós podemos reduzir ainda mais. Nós podemos discutir parceria de central de atendimento com outras empresas. Nós podemos discutir parcerias operacionais com a CACI, né? Podemos discutir integração com a Previ. Então, tem várias coisas para a gente discutir. O que a gente quer é ser o menos oneroso para os participantes e para o patrocinador. Obrigado. Podemos falar de saúde, amigos? Podemos? Desculpa se ficar alguma dúvida ainda sobre previdência, sobre equacionamento, a gente fica aqui no final e a gente discute individualmente com cada um, à disposição.